E aí, pessoal, questão de número 40 do capítulo 8 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1, no tópico, né, de interpretação de uma curva de energia potencial. Essa é a terceira questão desse tópico. As outras duas foram 38 e 39, mais estilo Enem, gigantesca e bem trabalhosa. Essa aqui tem cara de ser mais tranquila. Vamos a ela. A figura mostra um gráfico da energia potencial em função da posição x para uma partícula de 0,2 kg, que pode se deslocar apenas ao longo de um eixo x, sob a influência de uma força conservativa. Três dos valores mostrados no gráfico são o A, 9 joules, o C, 20 joules, e o D, 24 joules. A partícula é liberada no ponto em que U forma uma barreira de potencial de altura B igual a 12 joules, com uma energia cinética de 4 joules. E aí vamos aos índices, né? A, B, C e D. E aí vamos começar pelo A, um de cada vez, e indo resolvendo caso a caso. Então, na letra A nós temos qual é a velocidade da partícula em x igual a 3,5 metros. Nós temos então a nossa partícula ali, ó, entre... Cadê? A partícula é liberada no ponto em que U forma uma barreira de potencial de altura 12 joules. Então, ela é liberada no ponto U, ali. E ele quer saber qual é a velocidade da partícula quando ela atingir a posição 3,5 metros. Pela interpretação do gráfico, vocês já notam que o objeto vai se mover para a direita. Inclusive, a gente vai ver isso em física moderna, essa questão de barreira potencial e poço potencial, né, na questão da mecânica quântica. Mas vamos deixar o ouro para quando a gente chegar na posição onde ele se encontra. Então, você tem aqui, a partícula se encontra na posição ali, né, nas coordenadas de um certo x com um UB. A partir dali, então, ela está ali num potencial de 12 joules e parte com uma energia cinética de 4 joules. E ela vai em direção ao eixo x positivo. Obviamente, né? Então, vai convertendo essa energia potencial para chegar até o potencial UA, né? Que é ali onde está ali o nosso poço, onde se encontra essa barreira, né? Que é a parte paralela entre as posições 3 e 4 no eixo x. E ele quer saber até quando ele chega na posição 3,5x, ou seja, na metade do caminho entre 4 e 3 ali, na nossa parte horizontal das energias potenciais. Então, qual vai ser a velocidade com que ele vai chegar ali naquela posição? Então, interpretando o gráfico, a gente já sabe qual vai ser o movimento dele e a gente já pode usar a descrição, né, e os valores envolvidos aqui. Então, vamos pegar a nossa equação da conservação da energia mecânica. Como a nossa posição inicial vai ser B e a final vai ser A, então nós temos que as energias envolvidas na posição B tem que ser igual às energias envolvidas na posição A, né? Potencial e cinética. Então, abrindo as nossas contas, nenhuma delas vai ser diferente de zero, ou perdão, nenhuma delas vai ser igual a zero, perdão, né? Porque o potencial B tem um valor, o potencial A tem outro valor, você vê aqui no gráfico ou no enunciado. O objeto já parte com a energia cinética inicial e, obviamente, como o potencial está sendo reduzido, é obviamente que essa energia está sendo transferida para a cinética. Então, a energia cinética na posição do potencial A vai ter um certo valor. E é essa velocidade que associada a esse valor que a gente quer descobrir. Então, abrindo aqui, nós temos o potencial B é 12 joules, como está no enunciado. A energia cinética na posição B é 4 joules, como está no enunciado, igual à energia potencial no ponto A, que a gente sabe que é 9 joules, mais 1 meio de mv quadrado, que é o que a gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe qual é o V, né? O M está dado no enunciado, que é 200 gramas, ou 0,2 quilos. Então, resolvendo, né, do lado
esquerdo, nós temos 12 mais 4 dá 16. Do lado direito, nós temos 9 mais 1 meio de 0,2, que dá 0,1. E reorganizando os termos e isolando a nossa variável velocidade, nós vamos ter que ela é a raiz de 16 menos 9 sobre 0,1. Resolvendo essa expressão, nós temos que a velocidade da partícula ao chegar na posição 3,5 metros, onde se encontra no potencial A, vai ser de 8,4 metros por segundo. Na letra B, ele pede agora com a partícula chegando na posição 6,5 metros. Então, lá no último poço, né, quando a gente chega na origem do eixo X, ou perdão, na origem do eixo potencial, né, quando a gente chegar no potencial zero, nulo, pois o nosso gráfico está sobre o eixo X, ali entre 6 e 7 metros. Então, ele quer agora a velocidade da partícula naquela posição. Mas para isso, a gente tem que ver se ela consegue passar essa barreira potencial que tem no caminho entre 4 e 6, né, que é essa curva aí semicircular. E pelo entendimento que a gente tem de conservação da energia cinética, não há na energia mecânica, perdão, não há nenhuma força dissipativa, então, portanto, a energia não é dissipada para nenhuma outra forma que não vai contribuir para essa conservação. E se você olhar, a barreira ela está mais ou menos no mesmo nível que o potencial B, ali no gráfico, né? essa corcova aí semicircular. Se você olhar, está quase que na mesma altura, ou na mesma altura que o potencial B. Se eu não me engano, eu desenhei que está na mesma altura, conforme no gráfico da questão que eu tirei de lá. Então ela está na mesma altura. E pela conservação da energia mecânica, você sabe que a energia potencial é totalmente convertida em energia cinética, né? Então ela chegaria nessa altura tranquilamente. Porém, você tem uma outra coisa. Ela tem um adicional, né? Que ela não parte do repouso. Então ela tem uma energia cinética, né? Adicional ali do lado esquerdo da nossa equação. Então significa que ela vai passar essa barreira tranquilamente. E aí você chega num outro poço de potencial que vai ser convertida em energia cinética. Então, tranquilamente, essa partícula vai chegar ali na posição 6,5 metros no nosso gráfico. E como a diferença potencial só requer para nós a diferença de altura na parte vertical, aí a gente simplesmente aplica a conservação da energia mecânica sem ter que se preocupar com essa parte aqui dessa curvinha semicircular do nosso gráfico. Então, nós temos o potencial B, mais a energia cinética nessa posição, que é a parte inicial, né? Lembre-se que é sempre em referência a essa posição inicial. A gente usou ela na letra A, a gente usa ela na letra B, que é igual ao potencial final mais a energia cinética final, que é quando ela chega ali na posição 6,5 metros, lá embaixo no nosso gráfico. Como o potencial ali é zero, isso significa que esse termo aqui é nulo, porque a gente não tem energia potencial ao nível do eixo X, né? Lembre-se que a gente passa a contar o valor a partir dali, né? Porque ali, se você ir paralelamente até em direção ao eixo U, você chega na origem do gráfico. Então, é zero. Os demais, a gente abre os termos, né? A energia potencial em B é 12, a energia cinética em KB é 4, e K final é o nosso 1 meio de mv quadrado, que aí a gente vai resolvendo os termos. Então, nós temos aí... Opa! Olha o erro aqui da escrita, minha gente. Copiei e colei Copiei e colei na revisão, não percebi esse erro, tá? Esse 9 aqui não, que eu copiei daqui, eu copiei e colei a questão para ir poupando, não tá digitando sempre. Então você tem 12 mais 4, 16, e do outro lado 1 meio de 0,2, que dá 0,1. Aí isola o nosso V, o erro só foi aí, tá vendo? Isola o nosso V, então nós temos raiz de 16 sobre 0,1. E aí, resolvendo, nós temos que a velocidade da nossa partícula, quando chegar nessa posição, vai ser de 12,65 metros por segundo, ou 12,7 metros por segundo, se você preferir.
Então veja que a velocidade é bem maior, né? Até porque ele desce mais, né? É mais energia potencial sendo convertida para energia cinética. Na letra A ele só chega até o potencial A, e na letra B ele desce abaixo desse potencial A. Então, ou seja, toda a energia potencial do A é convertida também para a forma da energia cinética. Na letra C ele pede o seguinte: qual é a posição do ponto de retorno do lado direito e do lado esquerdo? Certo. Na letra C e na letra D, ele pede o seguinte: ao largar a nossa partícula, ela vai continuar seu movimento, né? E aí veja que você tem aqui um poço de potencial do lado direito, na parte final do nosso gráfico, gigantesco, né? Que vai de 7 até 8 e o potencial 0 até o nosso potencial D. Será que essa energia cinética adquirida ao chegar no poço é suficiente para fazer ele chegar até o topo? E se não for, e obviamente ele já nos disse que não é, porque ele pergunta qual é o ponto de retorno. Então, qual vai ser a posição X em que essa partícula vai frear, parar momentaneamente e retornar? E aí a mesma coisa para o lado esquerdo, né? Que quando ela retornar, ela vai converter essa energia cinética em energia potencial, chegar ao fundo do poço. Opa, perdão. Converter essa energia potencial em energia cinética, chegar ao fundo do poço e subir pelo outro lado, né? De volta pelo caminho da nossa corcova semicircular. Então vamos analisar. Então tá aí. Passando para o próximo quadro. Qual é a posição do ponto de retorno do lado direito? Quem viu a parte final da questão anterior já está ligado qual vai ser a técnica que a gente vai usar aqui, que é trigonometria. Então vamos lá. Analisando aqui a nossa conservação da energia mecânica, então nós temos os potenciais, as energias iniciais é igual às energias finais, né? As somas delas. E aí vamos analisar o seguinte. Isso é contando sempre a partir da posição em que a partícula foi inicialmente descrita. Ali do potencial D, com energia cinética inicial de 4 joules. Não é isso? 4 joules. Então vamos lá. A partícula é solta, converte sua energia potencial em cinética, passa pelo vale ali entre as posições 3 e 4, sobe essa corcunda em forma de meia-lua, desce até a posição 6 e 7 e sobe nesse poço aí mais íngreme. Quando ela sobe, ela adquiriu energia cinética, né, dada ali pela velocidade que ela atingiu o ponto final do poço, que a gente viu na nossa letra B, 12,65 metros por segundo. Essa energia cinética vai sendo transferida para a energia potencial, porque você está subindo o potencial, então está perdendo velocidade. Então, o ponto de retorno é na posição em que a partícula tem velocidade zero. Isso significa que ela gastou toda a sua energia cinética. Nosso termo aqui, então, é zero. Isso vai acontecer quando esse termo for zero. Os demais a gente já conhece. A energia potencial inicial é 12 joules, a energia cinética inicial é 12 joules. Falta agora a gente saber a energia potencial final, que é 16 joules. É só somar. Então, a partícula vai chegar na sua posição de retorno quando ela tiver 16 joules de energia acumuladas. Agora, ele quer a posição, né? Não, então vamos calcular qual é a posição. A gente sabe que 16 joules está entre o potencial B e o potencial C. Então, nessa posição ali na vertical, né? Traçando uma linha paralela ali ao eixo X, aquele ponto ali. E se você traçar uma linha paralela ao eixo U, você vai chegar ali numa posição perto do 8, né? 8 metros. Mas que valor é esse ali? Não sabemos. Então vamos usar a mesma técnica que na questão anterior, trigonometria. Então você tem um triângulo retângulo, onde a altura desse triângulo é 16 joules,
né, que é o potencial máximo onde a partícula chega, e a base dele é um ΔX que a gente não conhece. Então, ΔX e 16 joules. Qual é o outro triângulo que a gente pode usar como para se assemelhar a ele e a gente poder fazer aqui uma semelhança de triângulos? É o triângulo maior, que vai do nosso eixo X até o potencial D, que é o mais alto de todos. Então, você tem aqui um triângulo semelhante a esse, que a gente acabou de formar, que tem uma base de 1 metro e altura de 24 joules, que é a altura representa ali o valor do potencial D, que vai do eixo X até o ponto em que o eixo vertical cruza-se com o eixo horizontal do nosso nível de potencial. Por semelhança de triângulos, a gente sabe que a razão entre as bases é igual à razão entre as alturas. Então, nós temos as alturas, 16 sobre 24, que é igual à razão entre as bases, ΔX sobre 1. A gente sabe quem é ΔX, né? É o pedaço do potencial até o 7, é a posição X, que a gente quer descobrir, menos o pedaço do potencial que vai até o número 7, né? 7 metros. Então, fazendo essa regra de 3 aí, nós temos 16 vezes 1, dá 16, 24 vezes ΔX, 24 ΔX. Coloca o ΔX em evidência, então fica 16 sobre 24. 16 sobre 24 dá 0,66666 reticência. E aí nós temos que ΔX é o x menos um x inicial no qual a gente está medindo a referência. Que é o seguinte, né? Lembre-se que esse nosso ΔX, a base dele parte de 7 até um valor x qualquer que a gente não conhece. Então, a posição inicial da base desse triângulo é 7. E a posição final é o valor que a gente quer. Então, continuando, esse x0 é 7, passa positivo. Então significa que a nossa posição em que a partícula retorna, né, ou seja, o nosso ponto de retorno, vai ser um 7 mais 0,6666. Né? E aí a gente já sabe que, né, a posição x de retorno da nossa partícula é de 7,67 metros. Né? Aí eu arredondei aqui, porque, né, a de infinito, né, 666 ali, então 7,67 metros, ou 7,7 metros, né, se você quiser deixar mais redondinho a nossa posição. Então, é nessa posição que a partícula retorna, pois ela atinge o potencial máximo que se poderia atingir, que é 16 joules, dada as configurações iniciais de energia da nossa partícula. Na letra C, ele quer isso agora para o lado esquerdo. Né? Quando ela chega ali, ela retorna e faz o caminho inverso, e também ela vai chegar em um certo ponto de retorno. Então, vamos à letra B. Eu já ia começar a falar, mas vamos dar aqui uma introdução. Então, nós temos o seguinte. Concorda comigo que se o ponto de retorno da nossa partícula é quando ela atinge uma energia potencial de 16 joules e não há forças dissipativas, então, pela conservação da energia, quando essa partícula retornar, ela converte a sua energia potencial em cinética, converte cinética em potencial de novo, e depois potencial em cinética e cinética em potencial de novo. Então, lembre-se que a energia ela não está sendo perdida, não é? E como a gente está aqui num poço, onde nós temos uma parede de um lado e uma parede do outro, então, o máximo que a partícula pode chegar do outro lado também é no potencial 16 joules. Ela não pode passar dos 16 joules porque não há energia dentro do sistema acima desse valor, né? Como diria Lavoisier, né? Não se cria energia do nada, né? Matéria, na verdade. Né? Mas a gente sabe que a conservação da energia segue o mesmo princípio. Então, do outro lado, a partícula vai chegar no máximo a 16 joules. Se houvesse forças dissipativas, energias dissipativas, ela não chegaria a 16 joules, chegaria num valor menor, porque parte da energia se dissipar. Então, se a gente considerar energias dissipativas,
ela chegaria abaixo desse nível. Mas como não há forças dissipativas, toda a energia é conservada, sendo transformada de uma para outra. No final aqui, a gente vai voltar para um potencial de 16 joules. Espero que tenha entendido isso aqui, né? Então, do lado esquerdo, o ponto de retorno tem a mesma altura que o ponto de retorno do lado direito. E, por semelhança de triângulos, a gente sabe que a base desse triângulo é um ΔX. E a altura desse triângulo vai ser 16 joules. Opa, 16 joules menos o potencial A. Porque lembre-se, a base do triângulo é ali no nível do potencial A. Então, a altura desse triângulo é 16 menos o potencial A, que é menos esse pedaço abaixo do triângulo até o nosso eixo X. Para nos auxiliar, a gente faz semelhança de triângulos. Então, existe um triângulo maior, em rosa aí, que ele tem uma base de 2 metros, que ele vai de 1 até 3, né, se você olhar aqui, e uma altura que vai do potencial A até o potencial C. E aí a gente pode fazer o mesmo que a gente fez na letra C, que é pegar o quociente entre as alturas é igual ao quociente entre as bases. Então, a altura do triângulo em verde, ali menor, é 7 joules, que é a diferença entre 16 e o valor do potencial A, que é 9 joules. E a altura do triângulo rosa, que vai do potencial A até o potencial C. Nosso potencial C, 20 joules, nosso potencial A, 9 joules, então a diferença entre eles dá 11. Então está ali 11 joules, que é igual ao quociente das bases. A base em verde, o ΔX, que é o que a gente quer, sobre a base em rosa, que é 2 metros. O nosso potencial ΔX vai de um certo valor X que a gente não conhece até o número 3 metros. E o nossa base do triângulo em rosa vai de 1 até 3 metros, ou seja, tem 2 metros. Então, fazendo ali meio por extremos, nós temos 14 igual a 11 ΔX. Isola o nosso ΔX, então nós temos 14 sobre 11. O quociente entre 14 sobre 11, 1,27. E o nosso ΔX é o quê? É a posição final menos a posição inicial, que é dada por quem? Pelas pontas da parte inferior da nossa base. Então, uma das pontas coincide com a posição 3 metros e a outra ponta coincide com uma posição X qualquer que a gente não conhece, que é o nosso valor de interesse. E veja que essa posição X qualquer é menor que a posição 3 metros. Então, abrindo a nossa conta aqui, né, e assumindo como sentido positivo o eixo X para a direita, então o nosso 3 metros seria a nossa posição final. Porque se a gente inverter aqui, vai dar um valor negativo. E aí não coincidiria com a posição real, né? Coincidiria com o lado esquerdo do nosso eixo X, né? Que é o lado dos eixos do eixo negativo, né? Então, a nossa posição final aqui é conhecida, que é o nosso 3 metros. A nossa base vai de um X qualquer até 3 metros. E esse X qualquer é o nosso X0 aqui, então. Se a gente resolver isso aqui, a gente sabe qual é a posição X. Então, isola o nosso X, nós temos que ele vai ser dado por 3 menos 1,27. Então, resolve essa diferença. Nós temos aqui que o nosso ponto de retorno da nossa partícula para o lado esquerdo é de 1,73 metros. E você pode ver, né, que se você traçar uma linha reta na vertical a partir do ponto da nossa partícula, aqui em azul, você vê que ela fica entre 1 e 2, né, que é a nossa posição 1,73 metros. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham compreendido essa questão. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Essas questões desse tópico não são tranquilas. A próxima vai ser a pior de todas. Foi a questão assim mais
Não sei se eu digo difícil ou trabalhosa, mas vocês estão vendo que essas questões são muito extensas desse tópico. Mas felizmente são só 4 de análise, né? A próxima eu acho que vai ser a mais cabulosa delas, né? Deu bastante trabalho para fazer e resolver. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. E se curtiu, curta, né? Aperte o botãozinho do like. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo vai ser de ajuda para os seus estudos na universidade ou qualquer outro que seja, né, que envolva isso aqui. E se você é novo e também recebeu ajuda de alguma forma desse conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar mais. Como sempre, dúvidas, críticas e sugestões na caixa de comentários e até a próxima questão.